Meus irmãos amados, graça e paz. Vamos abrir a Escritura, hoje, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo 18 a 22. Diz assim a Sagrada Escritura, irmãos. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Amém. Título da nossa mensagem nesta noite: Calculando os custos de seguir a Jesus. Meus irmãos, entre os anos de 1861, a 1865, foi travada a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil dos Estados Unidos da América. Vocês já devem ter assistido a alguns filmes, quem sabe seriados, baseados nisto, na conhecida universalmente Guerra Civil dos Estados Unidos da América. Uma batalha entre estados do sul e do norte dos Estados Unidos. Uma batalha provocada, motivada, movida, em resumo de todas as coisas, em favor do fim da escravidão. Abraham Lincoln estava eleito presidente. Mais de 600 mil homens morreram nesta guerra. Muitos voluntários se alistaram com muito ardor, como se a guerra nada significasse, se não tomar parte em paradas militares, em exercícios, treinamentos e revistas, e quem sabe receber algumas medalhas e honras. Em certo sentido, alguns daqueles voluntários para a guerra parecem não ter calculado bem os custos de se alistarem naquela batalha. Quando nós, meus irmãos, voltamos alguns versículos depois daqueles que acabamos de ler, na verdade, se partirmos do início do capítulo de número 8, encontramos 4 referências de que Jesus realizou curas milagrosas. Você tem precisamente no versículo 1 ao versículo 4, quando Jesus cura um leproso. Depois dos versos de 5 a 13, quando ele cura um criado de um centurião. Na sequência, no versículo 14 e 15, ele cura a sogra de Pedro. E nos versos 16 e 17 ele realiza então muitas outras curas milagrosas. Aquele era certamente um contexto que captava a admiração das pessoas. Pessoas leprosas, enfermas, moribundas, doentes, afetadas por muitas enfermidades, numa época, para muitas delas, sem cura,
Jesus então cura essas pessoas, ele as livra de um sofrimento temporário, lhes dá saúde. Imaginem, pois, então, esse contexto. Aquele era um contexto em que a admiração das pessoas era captada poderosamente. Assistir aquelas curas gerava nas pessoas ao redor de Jesus uma espécie de admiração, de entusiasmo. Alguns dos que já o seguiam tornavam-se mais especialmente cativados pela simpatia em Jesus, e nesse sentido os versículos 18 a 22 que lemos nos apresentam dois desses seguidores entusiasmados, admirados por Jesus. Um escriba e um outro discípulo. E quando nos é informado acerca deste escriba, alguém socialmente destacado em seus dias, que declara estar disposto a seguir Jesus por onde quer que ele fosse. Ele diz exatamente isso. Eu vou te seguir por onde quer que o Senhor for. Estou contigo e não abro. O outro discípulo simpático, entusiasmado, empolgado, é movido igualmente ao escriba, depois de ver as curas, a dizer: Senhor, eu vou te acompanhar, eu vou te seguir. Mas ele pede apenas para que primeiro pudesse, então, sepultar o seu pai, e assim, depois de o fazê-lo, ver-se totalmente livre para seguir após Cristo. O que há de comum, meus irmãos, entre eles, fica claro a partir do que Jesus responde a cada um no próprio texto. A partir da narrativa do Evangelho, daquilo que o Senhor respondeu a esses dois homens, ao escriba e ao outro discípulo, quando falam de segui-lo, de acompanhá-lo, a resposta de Cristo a cada um deles estabelece para nós algumas verdades muito importantes. Eles se mostraram sinceros em seguir a Jesus. Não são algum tipo de gente que está falando com Jesus de forma sarcástica ou debochada. Eles estão sendo sinceros. Eles estão dizendo: olha, eu vou te seguir por onde quer que tu fores. O outro diz: Senhor, eu vou te seguir, deixa só eu enterrar o meu pai, eu me verei livre, desimpedido, e eu irei contigo. Eles são sinceros em seguir a Cristo. Mas assim como aqueles soldados que se alistaram para uma guerra e que não haviam calculado os custos deste alistamento, porque estavam mais empolgados com algumas vantagens momentâneas ou movidos por uma forte empolgação, aqueles dois homens também, de tão empolgados, de tão admirados do que Jesus faz, percebendo ser uma boa coisa acompanhar Jesus, todavia eles não calculam bem os custos do que significa seguir a Cristo. E nós devemos, meus irmãos, pois, saber que seguir a Cristo, como discípulo, estarmos neste discipulado, implica em identificação profunda, extensa, com aquele a quem nós seguimos. Não dá para seguir Jesus e não ser identificado com Ele.
No batismo, por exemplo, nós somos identificados com Ele na sua morte e ressurreição. Quem pode, portanto, discordar da proposta daquele escriba? A proposta dele é boa. Seguir-te-ei por onde quer que fores. Com certeza sua proposta, meus irmãos, é algo assim admirável, comovente, principalmente quando consideramos em que posição social aquele homem se encontrava. Ele era um escriba, alguém que estava em relação com a lei diretamente, um escritor da lei, um copista da lei. Os escribas eram mestres em Israel, mas aquele escriba, ele se dirige a Jesus o chamando de mestre. Mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Ora, meus irmãos, sabemos que os escribas formavam um grupo de pessoas naqueles dias que geralmente resistiam fortemente a Cristo, como os fariseus. Eles eram, em boa parte, inimigos de Cristo e do que Jesus fazia. Eram hostis, representaram muitas vezes uma ameaça a Cristo. Aquele escriba, todavia, nos parece sincero ao declarar sua disposição em seguir a Jesus por onde quer que ele fosse. E isso, meus irmãos, sem dúvida é algo admirável. Não menos admirável é, portanto, a resposta que o Senhor dá àquele homem. As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa foi sem dúvida uma resposta assim de tirar o fôlego. Aquele escriba havia sido espectador dos milagres que o Senhor Jesus tinha feito ali. À vista daquelas coisas maravilhosas, vistas e ouvidas por ele, pareceu àquele homem ser algo excelente, viver o resto de seus dias junto de Jesus, seguindo aonde ele fosse, nas vilas, nos mercados, a qualquer parte. Estar no centro da realização daquelas maravilhas todas que Jesus podia e fez. Como um soldado que se oferece para a guerra, sem calcular direito os custos, aquele escriba, admirador de Jesus, não havia considerado corretamente as implicações de uma decisão tão radical. Talvez a palavra radical seja uma boa palavra para qualificar o que significa seguir a Cristo Jesus. É algo radical. É algo fora do comum. Nós sabemos disso. Nós sabemos que segui-lo por onde quer que ele fosse possuía implicações radicais para qualquer um, para aquele escriba, para aquele outro discípulo, para os outros depois deles, para nós também. E nós podemos ter a certeza de que isto é verdade, exatamente pelo teor, pela natureza da resposta que Jesus dá àquele homem. E você deveria fazer a seguinte pergunta
Por que Jesus responde ao homem dessa forma? As raposas têm covis, as aves ninham, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que Jesus responde assim? Porque Jesus sabia que aquele homem não tinha a menor ideia ainda do custo de deixar tudo para ser um discípulo de Jesus Cristo. Jesus conhecia o coração humano. Não poucas vezes, estando a fazer a obra de seu Pai, ele dirige-se à multidão e diz: vós estáis pensando assim, assim, assim em vosso coração. Como que os homens pudessem indagar em seu interior e dizer: mas como ele pode ouvir os nossos pensamentos? Nós não abrimos a boca. Ele conhecia o coração humano. Jesus conhecia o coração daquele escriba. Ele pôde fazer a leitura correta, precisa, exata, de que aquele homem, em todo o seu entusiasmo, em toda a sua empolgação, em todo seu estado de êxtase, de admiração, ao dizer publicamente: seguir-te-ei por onde quer que fores, Jesus sabia que ele não tinha calculado os custos disso. Ele estava como um soldado, aventurando-se a integrar as fileiras de um exército, mas sem calcular que a guerra traz consigo sacrifício. Jesus, então, responde ao homem, e a sua resposta demonstra de forma nítida, meus irmãos, que aquele homem não havia entendido o custo do discipulado. Pelo menos ainda não. Não sabemos há quanto tempo ele estava seguindo a Cristo, acompanhando Jesus. E nós sabemos que certos aprendizados levam algum tempo. Algumas coisas, para serem bem aprendidas, demandam algum tempo. E o que Cristo disse a ele, aquelas palavras, a resposta de Jesus ao escriba, entenda, não desmerecia ou desfazia a admiração que o homem tinha por tudo que Jesus fazia. O que Jesus disse a ele, como Jesus respondeu a ele, a natureza da resposta, o conteúdo da resposta de Jesus ao homem, na verdade, acrescentava àquela admiração e empolgação que ele tinha exatamente o custo de se seguir a Cristo, isto é, renúncia, negação do eu, sacrifício, aflições, rejeição e etc, e etc. Seguir a Cristo traz consigo este custo. Jesus está dizendo isto ao homem. Aquele homem parece não ter noção ainda, e o Senhor está ensinando isso a ele. Seguir a Cristo implica em tomar a sua cruz dia após dia e ir após ele. Cruz. Jesus estava, meus irmãos, respondendo aquela admiração, somando aquela admiração e entusiasmo, o carregar a cruz dia após dia. O mesmo, portanto, pode ser dito acerca do segundo homem do nosso texto. O outro discípulo, que imediatamente se dirige a Jesus e diz: Senhor, me permite. Ele está pegando um bonde no que o outro tinha acabado de falar. Ele está dizendo: Senhor, como ele, eu vou te seguir também, mas só me permite uma coisa, só uma coisinha, me deixa ir sepultar o meu pai.
e então eu vou também te acompanhar por onde quer que o Senhor for. E não diferente do escriba, meus irmãos, este outro discípulo se mostra também sincero. Ele não está armando uma cilada para Jesus. Ele se mostra sincero em sua disposição de seguir a Cristo nesse discipulado contínuo, por onde quer que ele fosse. Mas a resposta que o Senhor dá a ele, que resposta o Senhor dá a ele? Revela que ele também não havia compreendido o custo de seguir a Cristo. Alguém pode ler ou ouvir a resposta de Jesus ao homem: segue-me, deixe os mortos sepultar os seus mortos, e pensar assim: não me parece um bom negócio ser um cristão. Quer dizer que se eu me tornar cristão, eu não vou ter o direito nem de enterrar os meus pais? Não se trata disso. Como cristão, você pode sepultar os seus entes queridos. Não há nenhuma contrariedade. Mas, na verdade, o que o Senhor está ensinando com isso, olhando de forma bem rápida, porque não parece haver nada de errado no pedido do discípulo: deixa eu sepultar o meu pai. Olhando rápido, isso não parece equivocado, problemático, um erro, um pecado. Afinal, ele só queria enterrar o pai. Nos parece algo muito natural e legítimo sepultar o pai. Muito provavelmente, meus irmãos, o Senhor sabia que aqueles homens não estavam cientes das implicações dessa identificação com ele. E o que Jesus está ensinando a um e a outro, de modo muito específico a este, a quem ele diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos, é que há situações, é o custo de seguir a Cristo, há situações na vida destes que seguem a Jesus Cristo, que exigirá deles desistir de tudo que possa ser natural e legítimo a todos os homens, por amor a Cristo, pois isto está acima de todas as coisas. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, enquanto as raposas e as aves tinham suas moradas. Que contraste! Raposas e aves tinham suas moradas, seus covis e ninhos, mas o Filho de Deus não tinha onde encostar a cabeça. Aqueles animais saíam nas suas jornadas, fosse durante o dia, no caso das aves, fosse durante a noite, no caso das raposas, mas sempre, depois de saírem em sua jornada, atrás de alimento, de prover aos seus filhotes o sustento, eles voltariam para os seus abrigos, para os seus covis, para os seus ninhos. Mas Jesus está dizendo que para o Filho do Homem não havia lugar certo, não havia lugar seguro, não havia lugar definitivo. Isso me faz lembrar a alegoria de John Bunyan, o peregrino, quando Bunyan, em seu sonho da jornada de cristão à cidade celestial, ele descreve este cristão como numa jornada, é a jornada do peregrino até as moradas celestiais eternas, permanentes. Jesus está dizendo: raposas e aves têm endereço, lugar seguro, lugar definitivo, mas para mim não. E se você, meu amigo, quer me seguir, você há de ser identificado comigo e deve saber que não haverá lugar também seguro para você.
Não haverá aqui morada permanente. Daí o apóstolo Paulo dizer: aguardamos uma que é celestial, que descerá dos céus com Cristo. A nossa habitação, a nossa morada. Seguir alguém nestas condições de incerteza, de morada, da certeza da temporalidade, seguir alguém assim, identificar-se com alguém nestas condições, meus irmãos, implicaria em colocar-se sob as mesmas condições. Quem está pronto? Pelas respostas que Jesus dá a eles, aqueles dois homens não estavam preparados para isso. Aquele escriba não estava preparado para seguir a Cristo e não ter o lugar certo onde morar. Aquele homem não estava preparado para, seguindo a Cristo, não poder dizer: aqui é o meu lugar firme e seguro. Seguir a Cristo implicaria ele, e ele não estava pronto para dizer: eu me coloco também vulnerável aos perigos que concorrem contra todos quantos seguem a Cristo. Como aquele rapaz, aquele outro discípulo, não estava pronto para, neste seguir a Cristo, segui-lo como quem tem apenas Cristo por precioso, ao ponto de que nem a sua própria vida seja valiosa para ele mesmo. O caso desses dois discípulos parece muito semelhante ao que está no mesmo Evangelho de Mateus. Se você pudesse abrir a Escritura lá em Mateus capítulo 26. Quando nós lemos essa narrativa dos dois homens, as respostas que Jesus dá a eles, nos lembra capítulo 26 de Mateus, os versos 31 a 35. Escutem. Então Jesus lhes disse, ele está falando com os discípulos, é a ceia do Senhor. Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro e todos os outros não faziam ideia do custo de seguir a Jesus até o Calvário. Eles não sabiam, eles não tinham ideia do quanto era o custo de seguir Jesus nestes termos, ir aonde quer que ele fosse. E Jesus está revelando a fragilidade deles. Porque, como nós somos, às vezes, tão iludidos, uns achamos
tão seguros de nós, tão fortes em nós mesmos, tão certos de nossas coisas, de nossas definições, de nossas ideias, até que Ele revele as nossas inadequações, as nossas fragilidades. Achamos que enxergamos muito até que Ele revele o quão míopes nós somos. Ele está dizendo a Pedro: Pedro, você não tem ideia do custo que é me seguir. Vocês não têm ideia do que significa de fato isso. Pedro, como quem não calcula os custos, está dizendo: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todo mundo. Olha só, que autossegurança de si. Que homem bem intencionado. Pedro está sendo sincero. Nem sempre, quando somos sinceros, somos igualmente corretos ou certos ou perfeitos. Não, o Senhor não vai ser um tropeço para mim, pode ser para todos eles. Ele se sobressai à vista de seus irmãos. O pecado de Pedro começa a se revelar ali, na mesa da ceia. Ele está dizendo assim: eu posso ser melhor do que todos eles. Jesus, fique certo, se eles se escandalizarem, eu, Pedrão. Não, eu sou rocha, firme, vou contigo e não abro. E o que ele fez pouco depois? Ele negou a Jesus 3 vezes. Mesmo que o Senhor lhe tivesse antecipado isso naquele momento, em que, animado, admirado, eufórico, extasiado, ele disse: não me escandalizarei em ti. Ele negou Jesus 3 vezes. Não bastou o Senhor dizer a ele que ele iria negá-lo, ainda assim ele o negou, porque ninguém pode fugir dos decretos de Deus. Um pouco mais à frente, no mesmo capítulo 26 de Mateus, versículo 35, quando agora Jesus, ele está no Getsêmani. Mateus 26, verso 56, aliás, agora. 26, 56. Mesmo capítulo 26, versículo 56. Jesus está no jardim. Soldados com Judas chegaram. E vejam o que diz o versículo 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, os mesmos todos, que lá na mesa da ceia disseram: nós não vamos te abandonar, nós não vamos te deixar. Agora, os discípulos todos, deixando, fugiram. Eles não tinham ideia dos custos, das implicações de seguir a Cristo por onde quer que Ele fosse. Meus irmãos, havia um caminho para o Filho de Deus que ninguém o poderia acompanhar. Era necessário, pois, fosse um caminho de solidão. Era necessário que este caminho fosse palmilhado, pisado solitariamente.
ainda que por um pouco ajudado diante de seu cansaço e exaustão, quando sua cruz é depositada sobre outro para chegar ao lugar da morte. Mas ali, embora de um lado e de outro, malfeitores, aos pés sua mãe, o discípulo amado, outros um pouco mais distante, os soldados, mas estava lá no alto da cruz, sozinho, ao ponto em que ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Solitário, deixado, sozinho, colocado na cruz. Estes custos, meus irmãos, ninguém poderia arcar. Não dava para seguir Jesus por onde quer que ele fosse. Ele está dizendo isso ao escriba. Amigo, você não está pronto para me seguir aonde quer que eu vá. Pedro, João, Bartolomeu, vocês todos, nenhum de vocês estão preparados para arcar com as custas de me seguir aonde quer que eu vá. Pedro e aqueles demais irmãos dele, discípulos, apóstolos, não haviam feito os cálculos dos custos de suas declarações. Estavam animados, empolgados, eufóricos, podiam dizer: isso aqui é muito bom, Jesus. Você não diria? Estando perto dele, ouvindo. O que você poderia dizer depois de ouvi-lo no monte, quando dirigiu o maior dos sermões, mais extenso, o Sermão da Montanha? O que você poderia dizer ao acompanhá-lo e vê-lo multiplicar pães e peixes, curar leprosos, dar vista a cegos, ressuscitar mortos? Você diria: isso é muito bom. Isso é bom demais, isso é muito agradável, isso é muito gostoso, isso é maravilhoso. Eu quero ficar aqui. Vocês lembram que lá no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus está pregando, depois de multiplicar os pães e os peixes. E é um longo sermão que Jesus prega. Chega lá num ponto da sua palavra, da sua pregação, do seu discurso. Diz o texto que muitos se escandalizaram nele. E já não estavam mais ali. Haviam ido embora. Jesus olhou e de uma grande multidão ele viu apenas os seus discípulos. Interessante isso. Como isso é interessante? Quando Jesus multiplica os pães e peixes, pelos cálculos, por baixo, 10.000 pessoas. É uma grande congregação, não é? É uma grande igreja. Jesus começa a pregar. E nunca se ouviu falar de um pregador como Jesus, Filho de Deus. Mestre dos mestres. O Verbo de Deus, a palavra encarnada. Ele prega. Sabe o que faz? A congregação não aumenta, diminui. E às vezes, quando a gente começa a se preocupar, quando o evangelho é pregado e a igreja começa a diminuir, a gente começa a procurar e dizer assim: rapaz, a coisa não está boa não. Porque às vezes a nossa lógica funciona numa dinâmica que é muito diferente da de Deus. Às vezes não. Você já podou uma planta? Qualquer plantinha na sua casa, ela está muito feinha assim, está com as folhas secas, está sem jeito, desgrenhadazinha, toda... Aí o que você faz? Você vai lá e poda, não é? Você poda aqueles galhos. Jesus diz: há galhos
que não dão fruto, eu cortarei. Você poda a árvore, você perde galhos, folhas, para que haja renovação da planta. Jesus prega por baixo 10.000, agora 12. E ele é o tipo de pregador que não tem medo de perder a igreja. Ele diz assim: vocês não querem ir também, não? Olha que ousadia, olha que coragem. Você para pensar, o que seria de Jesus se ele perdesse os discípulos dele, os apóstolos? Não gaste muito cérebro, não mudaria nada nele, nem na sua obra, na sua glória, nada. Mas ele olha para aqueles homens e diz: e vocês? Não querem ir também não com eles? E sabe o que é que diz a Escritura lá no Evangelho de Mateus capítulo 6? Porque aquela palavra de Jesus era dura, não o puderam suportar. Palavra doce, facinha, agradável aos ouvidos, que não choca, que não nos radicaliza, que não nos expõe ao nosso pecado, que não nos expõe à nossa irreverência, mas que é docinha, autoajuda, agradávelzinha. Fica parecendo o país dos ursinhos maravilhosos, o culto dos ursinhos maravilhosos. Ninguém abandona igreja assim não, irmão. Ninguém deixa culto assim não. Mas esteja certo, para onde houver pregação fiel do Evangelho, para onde houver a verdade proclamada, muitos seguirão, porque não poderão suportar a verdade de Deus. Não quereis vós? Não quereis vós também ir? Jesus está dizendo, sabe como para eles? Vão. Não querem vocês também seguir os outros, não? Aí o mesmo Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Aonde haverá palavras de vida para nós? Aonde nós vamos encontrar o conforto? Aonde nós vamos encontrar a palavra de vida? Onde? Se não aqui, se não em Ti, contigo, andando contigo, Senhor. Eles não foram, eles ficaram, meus irmãos. Eles permaneceram ali firmes. Voltando ao desenvolvimento do que o texto de Mateus 8, 18 a 22 nos propõe. Aquele escriba, aquele outro discípulo, Pedro, os outros, até aquele momento, não sabiam, meus irmãos, que seguir a Cristo incluía entrega total. Mas nós sabemos. Eles até ali não entendiam, não sabiam, mas nós sabemos. Eles não sabiam que implicava em disposição total de ter que desistir de tudo por amor a Cristo. Ser cristão, ser um crente em Jesus Cristo significa estar disposto a desistir de tudo por amor a Cristo. Desistir de sua morada. Os cristãos aos quais a carta aos Hebreus foi escrita, os cristãos hebreus, a carta aos Hebreus é uma carta extraordinariamente bela. Sabe o que estava acontecendo naqueles dias? Uma dura perseguição contra a igreja. Deus então dirige aquela epístola àqueles irmãos, em parte para
confortá-los e consolá-los. Por quê? Porque a dura perseguição vinha àqueles irmãos, tomando deles os seus bens, tirando deles as suas casas, tirando os seus filhos, colocando-os para fora dos seus empregos da época. E então o Senhor fala àquela igreja e diz assim: eu comecei a falar a vocês, capítulo 1 de Hebreus, sobre quem é Jesus. Ele é aquele a quem o Pai disse: este é o meu filho, hoje eu te gerei. Senta à minha direita, põe os teus pés sobre os teus inimigos. A quem dos anjos disse ele isso algum dia? Ele é aquele que veio para destruir o poder de Satanás e o poder da morte. E então, Deus estava dizendo àqueles irmãos: vocês têm o mais precioso, vocês têm a morada certa e segura nele. Não se desesperem se os vossos inimigos tomam as suas casas, tiram as suas roupas, descalçam os seus pés, tomam os seus filhos, e se mesmo eles matam o vosso corpo, porque vocês são de Cristo, e Cristo é de vocês. Não há nada mais excelente do que Cristo. Carta aos Hebreus é a carta da excelência do Filho de Deus. Meus irmãos, seguir a Cristo, olhando para o custo disso, significa muitas vezes ter que abrir mão do que é normal e legítimo para todo mundo. Mas porque você segue a Cristo, você tem que abrir mão disso por Ele, por amor a Ele. Jesus coloca aqueles 2 discípulos esta verdade. Ele coloca para nós também a verdade de que segui-lo é mais importante que qualquer coisa. Que segui-lo implica numa identificação com Ele ao ponto em que sejamos levados a desistir de tudo que possa ser até um direito nosso. O modo como Jesus respondeu àqueles homens serve como um alerta para que tenhamos cuidado em fazer as pessoas cientes dos custos deste discipulado. Nos ensina a sermos cuidadosos quanto a recepcionarmos a profissão de fé de várias pessoas, que tão euforicamente, admiradas, se sentindo confortáveis, elas dizem: eu quero ser um crente, eu quero seguir a Jesus, e muitas delas sem a mínima ideia dos custos de seguir a Cristo. Elas dizem: vou seguir a Jesus a partir de hoje por onde Ele for. Isso significa, meus irmãos, esse cuidado com a profissão de fé de pessoas, significa não permitir que se enganem quanto aos custos de uma vida com Cristo Jesus. Lemos na carta que Paulo escreve aos Filipenses, quando ele diz: eu sei ser humilhado. Quem gosta de ser humilhado? Ninguém. Mas a humilhação muitas vezes é o custo de seguir a Jesus. Paulo está dizendo: eu sei passar por tribulações. Quem gosta de ser atribulado? Mas algumas vezes é o custo de seguir a Jesus. Eu sei ser caluniado. Eu sei passar privações, fome. Talvez este seja o custo de seguir a Jesus, porque talvez
a sua fé esteja sendo provada pelo fogo. Talvez você tenha sido colocado na fornalha das provações, porque as provações é um custo, elas são como um custo desse seguir a Jesus. Não podemos permitir que as pessoas se enganem. Elas acham que não há custos. Movidos pela euforia e entusiasmo, pouco a pouco, precisamos fazê-las certas de que todas as maravilhas que se seguem por serem discípulos de Jesus. É maravilhoso seguir a Jesus. É maravilhoso ser discípulo do Mestre. Mas precisamos asseverar para as pessoas que estejam muito animadas em seguir a Cristo, porque é maravilhoso, é bom estar aqui, é gostoso, que coisa boa, que vida maravilhosa. Precisamos garantir a elas, existe um custo, e o custo é tomar a cruz e carregar dia após dia. Certamente, irmãos, em nossa jornada, vemos diversas pessoas que com rapidez incrível declaram seguir a Jesus, mas com a mesma rapidez logo desistem, rejeitam a fé. Pareciam tão animadas, tão contentes e certas de que segui-lo era a melhor coisa. Mas não demorou muito, o ânimo se foi, a euforia se dissolveu, o contentamento deu lugar às paixões desta vida, aos cuidados deste mundo. E os cuidados deste mundo arrebatam do coração aquela aparente certeza inicial. Estas palavras que eu tenho dito agora aqui não visam desanimar alguém, talvez, que esteja aqui hoje. E que ao vir aqui, quem sabe muitas vezes, se sinta animado pelas músicas, animado de alguma maneira pelas amizades talvez construídas no meio da igreja, um ambiente de paz, de conforto, pela pregação muitas vezes. Eu não quero desanimá-lo, amigo, amiga. Caso você tenha vindo aqui hoje e quem sabe esteja disposto ou disposta a tornar-se um cristão, uma cristã, um crente em Cristo hoje, eu não quero desanimá-lo disso, pelo contrário, as minhas palavras como alerta visam esclarecer você acerca da verdade. Sim, eu quero desanimá-los, quero desfazer toda a empolgação que talvez alguém possa ter e que isso lhes mova em dizer: seguirei a Cristo a partir de hoje, por onde Ele quer que for, por onde Ele for. Eu pretendo de fato desanimá-lo, se a sua disposição em seguir a Jesus como discípulo não estiver sendo uma disposição movida e conduzida pelo poder do Espírito Santo. Se for apenas carnal, baseado em emoções, em sensações, em sentimentos. Se não for o Espírito Santo conduzindo de fato seu coração nessa direção, se não for aquele que move os corações, se não for aquele que abre os corações para amar a Cristo e a Ele se entregarem, eu quero muito desanimá-los a fazer isso. Mas se nesta noite você puder dizer: eu desejo seguir a Cristo, mas estou certo de que não vai ser fácil. Me recordei agora que hoje pela manhã, indo realizar o ofício fúnebre da Nayane, uma irmã, eu não a conheço, uma senhorinha muito simpática, e eu planejei depois da cerimônia ir falar com ela e perguntar o nome dela, mas muita gente, acabei me distraindo e só lembrei dela depois que já vinha no meio do caminho. Aí ela disse assim: o senhor que é o pastor? Eu digo: sou eu, minha irmã. Não parece não, mas sou. Aí ela riu para mim e disse assim: o meu filho é pastor também. Aí eu disse: é verdade, lá em Serra Talhada. Disse: muito bom, a vida dele não é fácil então.
Ela riu mais. Mas eu queria ampliar isso e dizer: seguir a Cristo tem custos, meus irmãos. Renúncia, suportar a afronta às vezes, resistir à angústia, às vezes ser pisado, humilhado, passar necessidades, porque talvez o caminho mais fácil seja fazer algo que pareça normal e natural, mas que por causa de Cristo, o mais excelente, nós pagamos o custo, o preço de segui-lo. Seguir a Cristo tem um preço. Amigo, amiga, hoje, se puderes dizer: seguirei a Jesus, meu mestre, meu salvador, meu redentor, aonde Ele me levar, me disponho a ser por Ele conduzido. Se estiveres animado a dizer isso hoje, se estiveres em teu coração admirado de sua glória, desejoso de sua glória, sedento de sua presença, se assim o for para você, que o seja. E a minha súplica a Deus é que, se isso for assim na sua vida, seja um resultado da obra do Espírito Santo no seu coração, convencendo de que sem Jesus você está perdido para sempre e que não pode mais viver sem segui-lo, seguir os seus passos, seguir suas palavras, amá-lo acima de todas as coisas.